Olá irmãos, bom dia, um abraço muito especial daqui da Igreja de Coimbra, a igreja que está fechada neste momento, não temos aqui ninguém, mas eu e o pastor Paulo viemos aqui, todos aqueles que vieram ajudar-nos no som e na imagem, para mandarmos uma saudação muito especial a todos os irmãos, tanto de Coimbra, da Sertã, de Toregas, mas todos aqueles que nos veem pela internet. Vamos agora falar um pouquinho sobre a nossa fé, como é que nós podemos vencer os gigantes, como é que nós podemos vencer as dificuldades da nossa vida. Nós estamos a passar momentos que não são muito bons, não são muito fáceis, sobretudo para as pessoas que estão mais isoladas. Mas eu quero dizer que a nossa vida deve estar essencialmente e sobretudo nas mãos de Deus, porque Deus pode amparar a nossa vida de todas as maneiras. Eu gostava de começar falando de dois personagens bíblicos que são muito conhecidos nossos, Josué e Caleb. Josué e Caleb foram homens de grande craveira espiritual, de força espiritual, de fé inabalável em Deus. E é por isso que nós nos lembramos destes dois homens e não nos lembramos dos outros 10 espias que com eles foram espiar a terra prometida. Porquê? Porque enquanto os 10 espias tinham uma visão completamente negativa das coisas, eles olharam mais para os gigantes, para os problemas. Josué e Caleb, eles olharam mais para o Deus que pode vencer os problemas, o Deus que é poderoso para nos ajudar. Por isso, meus queridos amigos, eu gostava de falar um pouco hoje sobre Josué e Caleb, sobretudo sobre Caleb. Hoje vamos falar sobre Caleb, este homem de fé. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, no capítulo 13, e vamos abordar alguns textos, alguns versículos que são importantes para nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que se nós retrocedermos um pouco na história, vamos chegar ao ano de 1490. É um ano muito especial, porque Moisés foi designado, foi escolhido para ser o libertador do povo, tirar o povo do Egito e levá-lo para Canaã, uma terra que mana leite e mel. E nós sabemos que eles saíram do Egito, saíram contentes, felizes do Egito, saíram alegres, saíram confiantes em Deus, tinham os egípcios atrás e encontraram o primeiro desafio. Esse desafio foi o Mar Vermelho. E pela fé, Deus abriu o Mar Vermelho e pela fé eles puderam entrar dentro do mar e puderam ver um grande milagre da parte de Deus. Milagre esse que nunca mais foi esquecido pelo povo de Israel, tal foi esse milagre. O mar abriu-se e o povo de Israel passou no meio do mar em seco. Andaram no deserto e o deserto tem dificuldades acrescidas e muitos deles começaram a murmurar, começaram a lamentar-se da sua situação, das suas dificuldades, esquecendo-se daquilo que Deus tinha feito no passado, esquecendo-se da libertação que Deus lhe tinha feito, esquecendo-se também do milagre da abertura do mar. Eles começaram a murmurar por comida, queriam voltar para o Egito em busca de comida. E Deus, na sua misericórdia, lhe enviou o maná esse que eles não tinham que trabalhar para o ter, eles simplesmente tinham que o colher, porque era um presente de Deus. No entanto, eles continuaram o seu murmúrio e pediram carne. E, na sua misericórdia, Deus continua a abençoá-los e a ajudá-los. Mas 11 dias passaram-se e eles chegaram ao Monte Sinai. Monte Sinai, onde eles receberam as tábuas da lei, tábuas de pedra com os mandamentos de Deus. Passado um tempo, eles chegaram... Eles saíram do Sinai e aí sim, 11 dias para chegarem até Cádiz Barneia, que será o lugar da nossa história de hoje. Então o livro de Números diz-nos assim a partir do verso 1: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo enviareis um homem, sendo que esse será príncipe entre eles. Então, aquilo que Deus pediu a Moisés é que enviasse 12 espias, cada um de cada tribo, para espiar a terra prometida, sendo que essas pessoas eram príncipes, eram responsáveis, eram representantes de Deus, das tribos junto do povo. Mas qual era a sua missão? A missão está aqui relatada no versículo 17 até ao versículo 20 e diz o seguinte: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra e disse-lhes: Subireis ao Negueb e penetrai nas montanhas,
vê da terra como é, se o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, se são muitos, qual é a terra em que habitais, se ela é boa, se ela é má, e como são as cidades que habitas, se há arraiais, se é fortalezas, e a terra se é estéril ou fértil, enfim, faz uma prospecção e faz uma visão, espia a terra para ver como realmente a terra é. E foi o que eles fizeram. Eles entraram nas montanhas, por o Monte Hebron. Ali eles encontraram grandes dificuldades, encontraram os gigantes, os Enaquins, os filhos dos gigantes, e as dificuldades realmente foram muitas. E a missão deles era espiar a terra e vir com um relatório sobre a terra, sobre os moradores da terra. E nós, a partir do verso 27, vemos aqui um relatório destes homens. Isto para simplificar. Eles passaram 40 dias e eles vieram com um relatório que está relatado a partir do verso 27. Vamos abrir a Bíblia a partir do verso 27 e vamos ver este relatório. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. Porém, o povo que habita na terra é poderoso, as cidades são muito grandes, muito fortes, e vimos ali os filhos de Anak, também os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os gigantes que habitam ao pé do mar e na ribeira do Jordão. Meus amigos, estes homens vieram com um relatório. Eles começaram a trazer um relatório positivo. Eles começaram a dizer: a terra é muito boa, a terra é extraordinária, a terra é realmente maravilhosa, ele tem frutos maravilhosos, a terra mana leite e mel verdadeiramente como nos foi dito. Mas existem os gigantes, mas existem as dificuldades, mas existem as barreiras, mas existem os outros povos que são mais fortes do que nós. E isso fez com que o seu foco, ele se colocasse, os 10 espias que trouxeram um relatório negativo, o seu foco foi colocado nos problemas, foi colocado nas dificuldades, foi colocado nas barreiras, foi colocado nos gigantes. E quando nós colocamos o nosso foco nas coisas negativas, parece que tudo é escuro à nossa volta. E nós estamos a viver um período difícil. Se nós colocarmos o nosso foco no problema do coronavírus, na Covid-19, então nós vamos ter problemas, porque o nosso coração vai ficar desalentado, vai ficar desanimado. Mas se nós colocarmos o nosso foco no Senhor, então a nossa vida vai ser diferente e nós sairemos mais enriquecidos e fortalecidos deste momento. Por isso, nós temos que confiar no Deus do céu. Apesar das dificuldades que existem à nossa volta, Deus é mais poderoso do que qualquer dificuldade. Deus é superior a qualquer barreira, a qualquer gigante. Porque se há um gigante, é o nosso Deus. E aqui estes 10 espias vieram com este relatório negativo. A terra é boa? Sim, mas nós não podemos subir. Eles vão dizer mais tarde que nós somos como gafanhotos perante estes gigantes. Eles veem-nos como gafanhotos e nós também nos vemos a nós mesmos como gafanhotos perante tantas dificuldades, um tamanho tão grande destes gigantes. É claro, quando nós colocamos o nosso foco naquilo que é mau, a nossa fé pode resvalar, pode até desanimar, pode criar dúvidas, inclusive, mas nós aqui temos o relatório de 2 homens, chamados Josué e Caleb, que trouxeram um relatório completamente positivo. E eles começaram até de uma forma negativa, porque eles disseram: realmente o povo é grande, realmente há dificuldades, realmente há barreiras, mas Caleb mandou calar o povo e disse: mas subamos com ânimo, porque o Senhor está conosco e Ele nos dará esta terra. Meus queridos amigos, Deus está conosco e Ele nos dá esta terra, dá-nos aquilo que nós precisamos. Ele vence as nossas batalhas, Ele vence as nossas dificuldades, Ele ajuda-nos a suportar os nossos desafios mais difíceis, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é grande e Ele é poderoso. Então é por isso que Caleb disse: subai animosamente, subai com ânimo, porque o Senhor nos dará
esta terra nas nossas mãos. Mas nós sabemos, meus queridos amigos, a partir do capítulo 14, versos 1 a 4, que este povo, que era um povo incrédulo, que era um povo murmurador, a resposta dele será uma resposta que não é muito favorável para Deus e para o povo de Deus. Vão dizer assim, a partir do verso 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, a congregação e gritou em alta voz. O povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: se nós tivéssemos morrido no Egito, ou então neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos às espadas, as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa a estes homens? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação, e Josué, filho de Num, e Caleb rasgaram as suas vestes e falaram à congregação: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos dará a terra que mana leite e mel. Reparem na expressão destes homens. Eles tinham sido escravos no Egito 430 anos, cerca disso. E agora queriam voltar para a escravidão, quando estavam no limiar da entrada da terra prometida, quando estavam mesmo ali junto à terra para entrar na terra. Reparem, e isto porquê? Porque os 10 espias, que eram príncipes de Israel, eram príncipes das suas tribos, eles trouxeram um relatório negativo. E contagiou todo o povo. Que príncipes! Eles perderam a batalha antes mesmo de a guerrearem. Antes mesmo deles irem para a batalha, eles já tinham perdido. Meus queridos, nós não podemos viver desta forma. Nós temos que ter o nosso foco, os nossos olhos bem firmes no Mestre, porque o Mestre nos dará aquilo que nós necessitamos e Ele batalhará por nós as nossas batalhas. Por isso é que Ele disse ao povo, quando estavam perto do Mar Vermelho: o povo não tem que fazer nada, simplesmente vê da libertação do Senhor. E o Senhor abriu o mar e eles pela fé entraram. E o Senhor vai nos dar também bênçãos sem fim, mas nós precisamos de ter o nosso foco em Jesus. E nós sabemos que por causa daquela incredulidade, eles andaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Vou falar um pouquinho agora, nos minutos que me faltam, sobre Caleb, porque é este personagem que eu quero transmitir para vós, algumas características e qualidades que ele tem e que nós podemos abraçar também neste momento de confinamento. Caleb, ele foi dizer no capítulo 13, verso 30, diz que fez calar o povo e disse: subamos animosamente, subamos com ânimo. Ora, Caleb era um homem animoso, era um homem confiante no Senhor. Caleb não apenas conhecia as promessas de Deus, mas Caleb conhecia o Deus das promessas. E Caleb colocou a sua vida totalmente nas mãos de Deus. E no capítulo 14, verso 24, Deus vai dizer assim deste homem: porém o meu servo Caleb, ele entrará, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, então eu o farei entrar na terra que disse que a sua descendência receberia. Portanto, porque houve um espírito diferente em Caleb, porque houve uma animosidade, porque houve um ânimo, porque houve uma confiança inabalável em Deus, Caleb poderia entrar naquela terra quando todos os outros não entraram. É verdade que Josué também entrou. Josué e Caleb foram os únicos dois que entraram daqueles espias que ali foram espiar a terra. Então nós sabemos que Caleb tinha um espírito diferente. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14, versos 6 a 15. Josué 14, 6 a 15. E vamos ler. Chegaram, pois, os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, porém eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou
dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E agora eu tenho 85 anos. Estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal é a mesma hoje para o combate, tanto para sair como para voltar. Pois agora eu peço, dá-me o monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que os Anaquins, os grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo, para os desaposar como ele prometeu. Josué abençoou Caleb e deu a ele, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, em herança até aos dias de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Porquê? Porque este Arba foi o maior homem entre os gigantes e a terra repousou da guerra. Caleb, o nome Caleb significa fiel como um cão. Caleb era um homem fiel a Deus, fiel ao polo, fiel ao Deus de Israel. Era um homem que tinha no seu coração um desejo sincero de seguir ao Senhor e ter uma fé inabalável. E aqui ele diz que ele vai conquistar esta terra com 85 anos. E ele vai dizer que tem tanta força com 85 anos, como tinha com 40 quando ele foi espiar a terra prometida. Ou seja, tal era a minha força antes, tal é a minha força agora. Porquê? Porque Caleb era um homem que tinha um foco. E o seu foco era, a sua determinação era entrar na terra prometida, pedir a Deus ajuda para conquistar aquilo que Deus lhe tinha prometido. E uma coisa muito interessante que eu olho para este homem e vejo, é que este homem foi pedir Hebrom. E Hebrom era o monte onde estavam todos os Inaquins, todos os gigantes, o monte mais difícil, o lugar mais difícil de Canaã para conquistar. Foi a terra que ele tinha pisado, que Deus lhe prometera, que ele pediu a herança. Ele não foi pedir o mais simples, ele foi pedir aquilo que Deus lhe tinha prometido, mesmo que fosse o mais difícil. Meus amigos, e agora falo para as pessoas mais idosas que me veem, que mais dificilmente eles virão aqui tão cedo, por causa das contingências da DGS. Mas eu quero dizer-vos que apesar da idade, este homem tinha uma força de jovem. O que quer dizer que um homem não deixa de ser guerreiro quando envelhece, um homem deixa de ser guerreiro quando perde o seu sonho, quando perde o seu foco. Porque enquanto o homem ou a mulher tiver o seu foco no Senhor, o seu coração nunca envelhece. Pelo contrário, o seu coração não deixa de ser idoso. O seu coração tem sempre lugar nas mãos de Deus, porque ele tem um foco, porque ele tem um sonho. Então, meus queridos, não desanimem. Temos aqui um homem de 85 anos que não desanimou, que foi para a frente, que foi pedir a Josué: Senhor, dá-me a terra que o Senhor Moisés me prometeu, a terra mais difícil. Por isso, eu lanço-vos o desafio, sobretudo aos mais idosos: não desanimem, não percam a sua fé. Sejam como Caleb e coloquem o vosso foco em Cristo, em Deus e, sobretudo, na terra prometida. Este homem, ele possuía uma visão muito clara, uma fé inabalável. Diz que Hebrom antes se chamava Kiriat Arba. Kiriat Arba, que era Arba porque era o homem dos Inaquins, ou seja, dos gigantes, o maior desses homens. Aliás, em Deuteronômio 3:11, diz que uma cama de ferro de Og, o rei de Bazã, que era gigante, descendente dos Inaquins, a cama tinha 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. O que quer dizer que tinha 4,12 metros por 1,80 metro de largura. Reparem numa cama de 4,12 metros por 1,80 metros. Realmente os gigantes eram enormes. Se calhar do ponto de vista humano eram barreiras intransponíveis. Mas o que é que Paulo diz em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer que não há nada que seja impossível para Deus. Não há gigante que seja impossível Deus vencer. Deus vence todos os gigantes. Sejam os Anaquins,
seja o coronavírus, seja qualquer outro problema da nossa vida, um problema financeiro, um problema familiar, qualquer ele que seja, Deus é vitorioso, Deus é poderoso para vencer qualquer gigante. Reparem, meus queridos, que foi precisamente aquela montanha Hebron que este homem foi pedir. Porquê? Porque ele sentia que o Senhor estava com ele e que o Senhor iria vencer por ele. Diante de nós existem montanhas, diante de nós existem gigantes, diante de nós existem problemas, não há dúvida. O Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas depois também disse, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Deus vence os enaquins, Deus vence os gigantes e Deus pode nos dar a montanha como herança. Para terminar, eu quero dar-vos o exemplo ou o segredo de Caleb. Caleb tinha algumas características que nós devemos ter. Primeira característica, Caleb era resiliente, ou seja, ele não ficava abalado perante as circunstâncias da vida, ele podia abanar um pouquinho, mas não caía, era firme e resiliente, ou seja, as dificuldades da vida não o vergavam, porque ele tinha uma fé inabalável em Deus, era um homem perseverante, porque ele colocou um foco na sua mente, ele foi até ao fim, e era um homem determinado, porque ele sabia que Deus estaria com ele. Depois, outra característica mais importante é que Caleb tinha uma fé e uma confiança inabaláveis. Nada podia abalar a sua confiança, nada podia abalar a sua fé. Ele tinha uma fé inabalável em Deus, e hoje nós precisamos ter esta fé. É verdade que já há cerca de 2 meses que não podemos estar na igreja, mas não deixes, meu querido amigo, minha querida amiga, que a tua fé seja afetada por isto. Não deixes que a tua fé possa ser uma fé inabalável, que tu possas colocar realmente a tua vida nas mãos de Deus e que permitas que Deus te ajude a ultrapassar tudo isto. E depois, que eu acho que é o mais importante, é que este homem nunca perdeu, em situação alguma, o ânimo. Mesmo quando ele e Josué tiveram que andar 40 anos no deserto por causa da incredulidade do povo, porque ele podia ter lamuriado, murmurado e dizer, mas por causa destes homens eu não vou entrar na terra. Este homem nunca perdeu o ânimo, apesar de ter andado 40 anos no deserto, quando não precisava de andar, porque eles estavam mesmo ali, junto à entrada da terra prometida. Há uma expressão que se diz morrer na praia. Eu gosto muito desta expressão. E eu não sabia de onde é que vinha esta expressão, mas fui fazer uma prospeção, fui fazer um estudo, e esta citação, ou esta expressão, morrer na praia, tem muito a ver, segundo alguns comentadores, tem muito a ver com aquelas pequenas tartarugas que elas nascem debaixo da areia. A mãe tartaruga, ela coloca os seus ovos debaixo da areia na praia, e os ovos vão eclodir e as pequenas tartarugas saem da areia. E elas começam a correr em direção ao mar. Se elas chegam ao mar, elas estão salvas, porque elas depois podem nadar. Mas antes de chegarem ao mar, elas têm vários predadores que tentam comê-las, tentam matá-las. E só uma parte delas é que chega ao mar, as outras vão morrendo na praia. E morrer na praia, no fundo, estamos no limiar da terra, estarmos muito perto de entrar e termos que andar e morrer na praia, ou seja, perdermos a nossa fé quando estamos mesmo perto do lar. Meus queridos amigos, quero terminar dizendo que nós estamos quase no lar eterno. Jesus está às portas. Jesus vem buscar-nos. Jesus está desejoso de vir buscar os seus filhos para poder levá-los para a nova terra, para vivermos eternamente ali, numa terra onde não há dor, não há sofrimento, não há clamor, não há tristeza. Por isso estamos quase no lar. Estamos no limiar da terra, não da terra de Canaã terrestre, mas na terra de Canaã celestial. Meus queridos, nós até pela fé já podemos vislumbrar essa nova terra, essa volta de Jesus, porque ela está aqui, no nosso coração, na nossa mente. Mas será que é agora que vamos desanimar? Não podemos desanimar agora. Temos que ser como Caleb, com uma fé inabalável, com uma determinação forte, com uma perseverança muito grande, para termos o nosso foco em Cristo
e no reino dos céus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor vos abençoe muito. Não percam a fé num momento difícil. É verdade que existem gigantes. Caleb também tinha essa consciência, mas ele tinha a consciência que Deus vence qualquer gigante. Por isso que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos abençoe. É a minha oração. Amém.